Muito bem, eu já assisti ao Sobrevivente, The Running Man, que é o novo filme do Edgar Wright, um diretor que eu gosto muito, e que é o diretor que vocês conhecem pelo Scott Pilgrim, pelo Baby Driver, Em Ritmo de Fuga, pela trilogia do Corneto, Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e World's End. Acho que o nome em português é Heróis da Ressaca, se eu não me engano. E o último filme dele, o Noite Passada em Sorro, é um filme que eu comentei aqui no canal lá na época, tem vídeo aqui em cima, eu vou deixar aqui nos cards. Quase ninguém viu esse vídeo, porque ele é lá do início do canal, mas vou deixar aqui em cima de qualquer forma. E esse novo filme, o Sobrevivente, The Running Man, ele é baseado num livro homônimo do Stephen King, e o Stephen King publicou o livro originalmente com o pseudônimo de Richard Bachman, e ele já foi adaptado para o cinema uma vez, lá em 1987, dirigido pelo Paul Michael Glaser e estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. E agora ele volta aos cinemas, dessa vez estrelado pelo Glenn Powell. Bom, antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Antes de qualquer coisa, do que se trata The Running Man? O Sobrevivente, ele se passa num futuro distópico em que a economia dos Estados Unidos está em frangalhos, a segurança está pavorosa, a criminalidade está lá nas alturas e a população está tão alienada com os meios de comunicação, em especial com a televisão, que, enfim, qualquer tipo de senso crítico ou verdade ou veracidade dos fatos já foi para o espaço há muito tempo. Nesse contexto aí, a gente acompanha o personagem do Ben Richards, que lá em 87 foi interpretado pelo Schwarzenegger e aqui é interpretado pelo Glenn Powell. Esse personagem, o Ben Richards, ele tá precisando custear o tratamento da filha dele, que tá doente, e para isso ele se voluntaria para participar de um programa de televisão chamado The Running Man, o Sobrevivente, em que ele vai ser lançado numa jornada Estados Unidos afora, em que ele vai ser caçado por assassinos que estão atrás dele. E o público vai ficar lá acompanhando isso numa boa. Bom, eu nunca li o livro original do Stephen King, mas ainda assim eu preciso dizer que, sinceramente, eu não gosto da versão de 87 com o Schwarzenegger. Eu adoro o Schwarzenegger, desse time aí de brucutus dos anos 80, eu sou muito mais simpático ao Schwarzenegger do que ao Stallone hoje em dia, mas o Running Man, eu acho que é um filme que todo mundo concorda que não é dos filmes mais memoráveis do Schwarzenegger. Era um filme que eu acho que ele tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer aquele universo ali. Era um universo interessante, mas o filme era muito corrido. As informações do filme eram muito atropeladas. Ele meio que... eu sinto que ele pressupunha que o espectador já tinha um conhecimento prévio sobre a premissa daquele filme e os detalhes sobre a premissa em si, como ela se desenvolvia, eu acho que o filme lidava com eles de maneira muito atabalhoada e, ao mesmo tempo, que é um filme muito apressado e atrapalhado, eu também acho ele um filme meio monótono. E o personagem do Schwarzenegger não era dos mais interessantes, por mais que o carisma do Schwarzenegger carregasse boa parte do filme em si, mas, de um modo geral, não é um filme do qual eu gosto muito. Essa nova versão, eu considero que ela é melhor do que o filme de 87, o que, por um lado, é uma boa surpresa, mas, por outro lado, eu também acho que é uma decepção, considerando o nome do Edgar Wright envolvido na direção. Se por um lado é bacana, uma surpresa que ele seja melhor do que a tentativa anterior, por outro é uma decepção que ele seja o filme que é vindo do Edgar Wright, que é um diretor que eu acho que tem uma carreira tão interessante, porque é um filme bem mais ou menos. É um filme muito irregular, esse novo The Running Man. No que eu acho que esse novo Running Man acerta? Ele cria um mundo que me parece mais sólido e ao mesmo tempo mais rico em detalhes que tornam aquele mundo mais palpável do que o mundo que o filme de 87 introduziu lá atrás. Ele compõe um cenário de distopia que não parece absurdo ou fantasioso demais para tornar a distopia em si e o reflexo do nosso mundo de hoje impossível no meio desse caminho. O mundo que ele constrói, ele toma alguns alicerces que fazem a gente acreditar que o nosso mundo poderia degringolar naquilo ali em questão de alguns anos. Porque até a própria mitologia, entre aspas, que o filme compõe, é muito bem estabelecida. O filme estabelece de uma maneira sintética, rápida, ele introduz no cotidiano dos personagens, eles interagindo com certos elementos que são bastante fictícios, digamos assim, bastante distantes da gente, mas são coisas bastante pontuais ali que indicam que não é exatamente o nosso mundo. E, ao mesmo tempo, a própria construção do programa de televisão, do reality show The Running Man, é muito bem definida também, porque ela toma uma pegada meio MTV, uma estética meio MTV, na abertura do programa, na maneira como as regras são ditadas, pela própria apresentação que é feita pelo personagem do Colman Domingo,
pela própria reação do público, o tipo de detalhes gráficos que vão surgindo na tela, faz você acreditar que, ok, se o nosso mundo aqui fosse um pouquinho mais sádico e um pouquinho mais descarado nas suas maneiras de se portar, talvez um programa como aquele da Running Man ali seria bastante possível de se ver numa MTV por aí. Ao mesmo tempo, eu acho que o mundo que o filme compõe, ele propicia certas questões sociais e alguns reflexos do nosso mundo de hoje, e até algumas situações que a gente linka com situações similares no nosso mundo real aqui, de uma maneira que o original entre aspas, lá de 87, não propiciava da mesma maneira. Esse novo Sobrevivente, ele não existiria da mesma forma se não fosse o contexto de pós-verdade em que a gente está enfiado há alguns anos. Por exemplo, essa questão da inteligência artificial poder manipular imagens de maneira tão convincente que a verdade em si já não importa mais. O que importa de verdade é quem domina melhor a narrativa, quem consegue criar a melhor realidade alternativa que pareça mais convincente aos olhos do público, mesmo que não passe de uma mentira. O filme acaba falando bem sobre isso, ao mesmo tempo que ele também aproveita esse gancho para tocar na questão da própria banalização da violência, sobre como que a mídia de hoje em dia, ela conseguiu enxergar na criminalidade, na tragédia e esse tipo de crueldade humana, uma forma de entretenimento, de manter o público hipnotizado na tela, com tanto de programas carniceiros que falam sobre a violência urbana de uma maneira sensacionalista, até, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo recente, séries para streaming que transformam criminosos como a Suzanne von Richthofen em celebridades. E ao mesmo tempo ele também acaba tocando nessa questão de como que a mídia hegemônica pode usar a sua forma de comunicação para enviesar a sociedade e transformar certos recortes da população em inimigos claros. Por exemplo, tem um momento no filme em que o personagem do Glenn Powell fala para uma outra personagem que tudo no programa é verdade. A violência, a sanguinoleira, as explosões, tudo é real. A única parte que é mentira é que eles fazem o público acreditar que os participantes são assassinos, são figuras desumanas, que merecem mais a morte mesmo, quando eles não são. Quando eles são pessoas como eu e você. Então, eles conseguem movimentar a população contra um recorte da sociedade através do programa ao desumanizar eles na tela. E tem vários outros exemplos de casos de desumanização de grupos sociais na vida real que, enfim, não preciso nem mencionar. Dito isso, o Glenn Powell é um ator que já há algum tempo ele vem chamando a minha atenção. Ele fez aquele Todos Menos Você com a Sydney Sweeney e ele me conquistou de uma vez por todas no Hitman, Assassino por Acaso, do Richard Linklater, e depois no Twisters também. Eu comentei esses dois filmes aqui no canal, em que ele demonstrou uma persona que, ao mesmo tempo, imbui aquela coisa de galã hollywoodiano, ao mesmo tempo em que ele tem um senso de humor debochado, sarcástico, irônico, que torna ele um ator muito divertido. Ele tem um timing cômico que, ao mesmo tempo, ele também tem um peso dramático. Então, o timing cômico dele não anula o peso dramático e o peso dramático não anula o timing cômico. Aqui ele cria um Ben Richards, que é bem diferente daquele do Schwarzenegger, porque ele é um personagem mais, dessa vez, mais despojado, mais irreverente. Então, ao mesmo tempo que ele é uma figura heróica e tal, ele também é um personagem que beira a galhofa de um jeito que torna ele mais simpático. Ao mesmo tempo que, quando é pra gente comprar os dramas dele, a gente compra porque o Glenn Powell é realmente muito bom. Em contrapartida, quando se trata das cenas de ação, The Running Man, o novo sobrevivente, ele é um filme de ação bastante irregular. Algumas cenas são realmente bem inspiradas, bem dinâmicas. Tem uma cena que se passa dentro de um prédio do personagem principal contra vários assassinos ali, que, enfim, envolve bem até os elementos espaciais e objetos de cena que estão envolvidos ali, a maneira como ele usa uma coisa para atacar um assassino, ou como ele joga um assassino pro outro lado, ou como ele se joga de um andar pro outro, ou como que um elevador pode ser usado na situação. Enfim, é uma cena que realmente tem um ritmo bem dinâmico, um pulso bem firme, mas do meio pro fim, as cenas de ação vão se tornando cada vez mais genéricas, intercambiáveis, fáceis de confundir umas com as outras e sem personalidade. E eu diria até confusas visualmente, porque tem vários momentos em que a gente não entende direito o que está acontecendo. Como que os personagens estão em cena, os cortes são muito rápidos, a câmera fica muito próxima dos atores, ou, enfim, se mexendo demais, e são muito escuras as cenas de um modo geral, então acabam se perdendo.
o que me traz ao grande problema desse novo O Sobrevivente, que é: onde é que tá o Edgar Wright, que eu aprendi a gostar tanto ao longo dos anos? Onde é que ele foi parar? Que eu quase não vejo ele aqui nesse filme, em quase nenhum canto desse novo Sobrevivente. Cadê o Edgar Wright? Eu não tô dizendo que o Edgar Wright, com os traços de personalidade que ele definiu nos filmes anteriores dele, tenha criado uma grife que precise necessariamente se repetir de filme para filme. Não, é claro que ele pode sair do que a gente espera dele. É claro que ele pode abraçar outros traços de estilo, de estética, procurar novos ares, alçar novos ares. Claro que ele pode se variar o quanto ele quiser. O ponto que eu tô falando aqui não é esse. O ponto é que, se você me falasse que esse novo Running Man foi dirigido por um diretor qualquer, como, sei lá, o diretor do filme do Vingador do Futuro de 2012 com Colin Farrell, eu acreditaria. Eu acho que ele é um filme que carece muito de dinamismo, de ritmo, de energia, de vitalidade, ou então de qualquer coisa que torne ele visualmente interessante. Ou então, para citar um aspecto específico, de uma maneira de articular o humor ou a construção de uma atmosfera particular ali que tem alguma personalidade própria. De um modo geral, ele é um filme que carece de personalidade própria, de qualquer coisa que torne ele distinguível dos demais filmes de ação que a gente vê aos montes por aí. Então ele vai se tornando um filme cada vez mais genérico à medida que ele vai avançando. Visualmente, como eu falei, ele é um filme desinteressante, apático, muito escuro. E, de novo, ele é um filme que não tem muita energia, muita vida, de um ponto de vista visual, e o ritmo do filme também acaba sendo prejudicado com isso, tanto é que, à medida que ele vai avançando, do meio pro fim, ele vai se tornando cada vez mais chatinho. Eu não acho que ele chegue a ser monótono, como era o filme lá de 87, mas ele é um filme um tanto monótono, sim, um pouquinho truncado, sim. Principalmente na reta final ali dele. Tem vários momentos ali em que o filme claramente parece que está se encaminhando para acabar, mas o filme tem uma indecisão muito grande em relação a qual vai ser a melhor hora de acabar. Então ele cria ali vários finais diferentes ali, ele fica nessa coisa de ficar o tempo todo esticando só para gerar mais uma cena e tal. E, enfim, a sensação que eu tive foi uma sensação meio de, pô, esse filme não vai acabar nunca? Meu Deus do céu. Só que, paradoxalmente, que o final do filme é muito prolongado, ele também soa muito atrapalhado. E tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre os temas que o filme discute e tal, eu acho que acaba se perdendo, tudo isso, porque na hora de amarrar tudo isso ali, no final, num desfecho que consiga solidificar o discurso todo que o filme está elaborando ali, ele é tão atrapalhado e tão atropelado nas informações que ele vai atirando ali, que as resoluções que ele chega sobre todos os temas que ele está desenvolvendo são não superficiais, mas básicas. Ele chega em conclusões que são decepcionantes por serem tão básicas. Então, ele é um filme que é muito irregular mesmo. Quando ele tem uma cena que é um pouco mais interessante, logo depois vê uma cena que é totalmente frustrante, para logo depois vir uma outra cena que volta a recuperar o nosso interesse, para logo depois vir mais uma bordoada. Enfim, eu achei esse novo Sobrevivente um filme bem... não é ruim, mas também não é muito bom. Ele é... pelo menos é melhor do que o filme de 87. Bom, é isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Sobrevivente, tanto da versão de 87 quanto da nova, e do livro do Stephen King, se você já leu, comenta aqui embaixo, por favor. E é isso, curte esse vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.